A gente vai fazer esse input completo aqui, que tem íconezinho. Se por acaso trocar o tipo desse input para password, ele vai colocar um olhozinho aqui do lado. Eu consigo trocar o estado desse olho clicando nele. Além disso, quando a gente digita alguma coisa aqui, o placeholder vem aqui para cima. Tá? A gente consegue, deixa eu voltar para text aqui. A gente consegue colocar um parâmetro aqui chamado isMultiLines, que vai colocar múltiplas linhas no nosso input. Né? Deixa eu tirar esse parâmetro. A gente também consegue colocar opções nesse input. Então aqui quando a gente clica vai aparecer as opções, a gente clica nessas opções, ela vai aqui para cima. À medida que a gente digita, ela é filtrada. E eu não vou focar totalmente nas tecnologias que a gente usou, como Next e Tailwind, eu não vou explicar elas a fundo. Vou tentar fazer de forma prática e direta. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no terminal, dar um comandinho para criar uma nova aplicação em Next npx create next app input insana. Vamos esperar ele carregar. Perfeito, vamos pegar todas as opções padrões, vou dar enter em tudo. Acabou de carregar, então vamos entrar aqui, cd input insana, beleza, code espaço ponto, vai abrir o Visual Studio, abriu aqui, e por fim vamos dar um npm run dev, para ele rodar o projeto. E o bom do Next é que todo o Tailwind já vem totalmente configurado. Perfeito, já está rodando, vamos ver. Next.js. Vamos voltar lá no Visual Studio Code. Aqui, vamos tirar toda aquela configuração padrão que já existe, então vou vir aqui no Global, excluir tudo isso aqui. No Layout, vamos colocar o title para input insana e a descrição para o input mais insano de todos. Na page, vamos tirar toda essa configuração aqui, class name, resetar tudo, ok, vamos colocar só um input aqui no meio, vou colocar aqui um flex, item center, justify center, para ele ficar totalmente centralizado na tela, vou colocar aqui também um bg white, um width full e high screen, que ele vai pegar 100% da tela, vai ficar bem centralizadinho com um fundo branco. Vamos aqui nas configurações do Tailwind, vamos tirar essa configuração padrão que tem aqui. Vamos colocar aqui, criar novas cores, primary color, eu vou decidir escolher um verde, 64, 29, isso. Vamos colocar aqui um branco não tão branco, aquele branco não cega a gente. É B. Perfeito. Vou colocar um black. Um A. Vamos colocar aqui um box shadow, que eu vou chamar de card. Vamos colocar aqui 2 pixels, 5 pixels, 10 pixels. RGBA 000.25. Posso fechar isso aqui. Posso fechar, vamos ver como é que tá a página, toda branca com input aqui no meio. Certo. Vamos deixar o input aqui do ladinho. Sim. Opa, aí. Vamos lá, vamos criar nosso input. Criar nova pasta, components. Dentro de components, eu vou criar aqui o meu input insana. Faltou .tsx. Vou dar um comandinho atalho rfc, que ele já me dá um código semi-pronto aqui. Colocar o I maiúsculo, tirar isso aqui, colocar um input aqui dentro. E vou trocar esse input aqui pelo meu input
insana. Perfeito. Vou começar a colocar os parâmetros que esse input pode receber. E como eu estou usando TypeScript, então eu tenho que definir a tipagem deles, né? Então vamos colocar aqui input props, dar um nome, criar uma interface chamada input props. Vou estender isso aqui de um component props, botar lá em cima, e vai ser as propriedades de um input. Com isso aqui, eu consigo pegar aqui dentro .props e colocar isso aqui dentro do meu input. .props. E aí, aqui no meu input insano, ele já vem com todas as propriedades que o input pode receber. Como eu vou querer manipular no futuro, então já vou colocar aqui os padrões, o value, que vai ser uma string, o set value, que eu vou fazer assim, opa, ele retorna um void, e um placeholder, que vai ser uma string também. Deixa eu colocar esses valores aqui, então value, set value e placeholder, isso. E aqui ele já está reclamando porque não tem um valor. Vamos criar uma senha então. Então aqui em cima eu vou criar um novo estado chamado password. Set password igual useState. E vou colocar uma string vazia para ele entender que é uma string. Ele está dando erro porque eu estou usando Next, o Next roda no server side. Então, se eu quero usar o client side, eu tenho que colocar use client. Isso. Aqui no value, vou colocar o meu password. Aqui no set value, vou colocar o meu set password. E no placeholder, vamos colocar aqui senha. Isso aí. Aqui no input, vou colocar meu placeholder. Já vai aparecer aqui, ó, senha. Meu value, que vai ser value. E o onChange, eu vou pegar o evento desse onChange e passar para o meu setValue, o event.target.value. Isso. Então, além disso, eu vou colocar aqui o meu type, o type do input. Por padrão, ele vai ser do tipo text. Então, vamos lá, vamos começar a utilizar isso aqui. Vou colocar um class name, vou colocar um width fixo de 240 pixels, um background white, aquele white que a gente criou. Aqui, perfeito. Vou colocar uma borda, que vai ser com o meu primary color, então borda primary, vamos ver, já está com a borda verdinha. Vamos colocar uma shadow LG, vamos colocar quando ele estiver com focus, ele tem um shadow um pouquinho mais forte que aquele shadow card que eu criei. Além disso, vamos colocar um rounded MD, isso aí. Agora aqui no input, eu preciso colocar um rounded também, MD, para ele ficar redondinho. Vamos colocar aqui também um BG white, para ficar tudo a mesma cor, um outline none e um padding de 2, para ele não ficar tão grudado na borda. Além disso, vamos colocar width full, porque eu não salvei ainda, porque atualmente ele está indo até aqui, mas quando eu coloco width full, ele vai até o final, ele completa toda essa boxinha que é essa minha div aqui de cima. A primeira coisa que a gente vai fazer no nosso input insano é que a gente vai poder colocar um ícone nele, então vamos colocar um icon aqui em cima, que a gente vai receber lá do meu page, vai ser um valor opcional, e eu vou colocar aqui um React Node, que vai ser um ícone que a gente vai receber. Vou colocar aqui em cima icon, isso, e aqui
Em cima do input, eu vou colocar que se o ícone existir, então ele vai me retornar uma div, e dentro dessa div vai ter o icon que passaram para mim lá em cima, lá no page, né? Eu vou colocar só um padding x de 2 aqui. Então vamos passar um ícone aqui. Qual ícone que a gente vai colocar? Vai ser um de cadeado. E para isso eu vou vir aqui e vou instalar npm install react icons. Uma biblioteca de ícones muito boas. Muito boa. Que é essa aqui, ó. Tem muitos ícones aqui. A gente vai usar dessa feeder. Aqui dentro tem uma que é um cadeadozinho. Deixa eu ver aqui. Lock. Essa aqui, ó. FI lock. Então só fazer essa importação desse jeito aqui. Opa. FI lock. E aqui em cima, icon. Eu vou passar o meu FI lock. Perfeito, vamos ver como é que tá lá. Olha o cadeadozinho aqui. Para deixar tudo em linha, eu vou utilizar flex. Ele vai deixar tudo em linha. E para ficar centralizado, eu vou colocar item center. Isso aí. Sem aquele padding x de 2 que a gente tinha colocado, ele fica grudado aqui, ó, tá vendo? Então eu vou colocar esse padding x de 2. Perfeito. Agora já tem um iconezinho. Quando for senha, no caso de senha, eu quero que tenha um olhozinho aqui do lado, porque nosso input não é qualquer input, é um input insano. Tá. E quando eu clicar no olhozinho que tiver aqui, ele vai mudar o tipo do input de senha para texto, de texto para senha. Para isso a gente precisa criar um estado. Como a gente vai criar um estado, a gente vai usar o client size. Então eu vou colocar aqui em cima use client. E aqui a gente vai colocar const. Vamos colocar input type, set input type, use state, e dar o valor inicial dele do type que a gente está recebendo aqui do aqui de cima, tá? Por enquanto a gente não colocou nenhum type aqui, vamos colocar um type de password, ó, password, que aí quando eu digito ele fica com as bolinhas. Então, aqui em vez desse text no meu input, eu vou colocar esse meu input type. E quando eu digitar... Isso, aí quando eu digitar vai ficar com as bolinhas aqui. Certo, como é que eu vou colocar esse olhozinho? Eu vou colocar embaixo do input, porque eu quero que fique na direita dele. Então, se por acaso o input type for igual a password, então eu vou retornar uma div. Na verdade é se o type for igual ao password, porque o input type ele vai ficar mudando. Então se o type for igual ao password, eu vou adicionar uma div. E dentro dessa div aqui, eu quero ter um olhozinho. Só que o olhozinho ele vai mudar dependendo se esse input type for password ou text. Então eu vou colocar aqui, se o input type for password, eu vou fazer um ternário aqui. E eu vou usar um ícone chamado FI off. Isso. Se não, eu vou usar um ícone chamado FI. Perfeito. Olha lá nosso olhozinho. Só que ele está muito colado, então vamos colocar um class name, mesma coisa do outro, um padding horizontal de 2, para descolar um pouquinho dali. Além disso, vamos colocar um cursor pointer, para quando eu passar o mouse por cima ele transformar para cursor. E vamos colocar um clique aqui para fazer a alteração desse estado. Então eu vou colocar o set input type. E aqui dentro eu vou fazer que se o input type for igual a password, então ele tem que voltar o parâmetro para texto.
Se não, vai ser password. Perfeito, vamos ver? Ó, tá funcionando. Isso aí que a gente queria. Próximo passo, percebe que quando a gente escreve, o nosso placeholder some, né? O nosso input não é um input normal, então a gente não vai deixar isso aqui acontecer. Então, a gente vai passar aqui em cima como uma props também, né? Porque isso tudo vai ser escolha do programador. Então, o programador vai escolher se vai ter o labelzinho que a gente vai criar ou não. Então, vamos criar esse label aqui. Ele vai ser opcional. Vai ser uma string. Vamos passar aqui o label de senha também. Deixa eu minimizar isso aqui, ficar mais limpo. E aqui eu vou colocar, se por acaso tiver um label, então eu vou colocar aqui um spam. E aqui dentro eu vou colocar o label. Aqui ele, só que eu quero que ele apareça só quando tiver um valor. Então aqui eu vou adicionar mais uma condição que é se tiver o value também. Vamos ver? Eu coloquei no lugar errado. É aqui essa condição. Deixa eu colocar aqui. Isso, perfeito. Ali ele. Então vamos colocar aqui uma estilização nele. Vamos colocar que ele vai ser absoluto. Deixa eu colocar um valor aqui. Ele aqui atrás. Ele vai ser absoluto. Eu vou colocar um bottom full, que aí ele vai vir aqui para cima. Aqui em cima a gente vai ter que colocar um relative para ele pegar como referência essa div aqui e não um body. Aí ele vai vir aqui para cima, só que eu não quero que ele fique exatamente aqui em cima, eu quero que ele fique um pouquinho mais para baixo. Então eu vou colocar um translate y de 1, ele vai descer um pouquinho. Vamos colocar aqui um left de 4, isso. Um bg white para ter um fundo branco. Vamos colocar um padding horizontal de 2, um texto extra small, isso aí. Vamos colocar uma font medium para ele ficar um pouquinho negrito. E perfeito, isso aí. Tá vendo que quando eu aperto várias vezes aqui ele é selecionado? Então vamos colocar aqui também um select none, para isso não acontecer. Isso, perfeito. Então o label já foi, então só apagar, ele vai lá para cima. Isso aí. Próximo passo no nosso input é a gente poder escolher se ele é um input com múltiplas linhas, né? Então vamos colocar uma nova variável aqui em cima, um novo parâmetro chamado isMultLines. Escrevi certo? isMultLines, isso. Ele vai ser um boolean. Vamos já colocar esse parâmetro como true aqui na nossa chamada, isMultLines. E aqui em cima eu vou receber ele. Se por acaso ele for multilines, então esse input aqui ele vai mudar, porque para multilines a gente usa um negócio chamado text area. Então, o que eu vou fazer para ficar de uma forma um pouquinho mais bonita visualmente é criar uma função aqui em cima chamada select input variant. Sim. Se por acaso esse parâmetro for verdadeiro, isMultLines, então eu vou retornar esse meu text area, isso. Opa, aí. Se não for verdade, então eu vou retornar o meu input normal, que eu já estou importando aqui em cima. E aqui, de onde eu tinha tirado o input, eu vou colocar ele assim. Já está aqui, ó, text area, só que a gente tem que dar uma reformada nele. Então vamos pegar essa mesma estilização que a gente tem aqui, isso aí, já ficou bonitinho. Vamos colocar também o placeholder nele. Placeholder vai ser igual ao placeholder. Isso aqui vai ser tudo igual, então eu vou copiar value, onChange, isso aí. O text area ele tem um parâmetro extra que chama rows, quantas linhas ele vai ter inicialmente, eu vou colocar 5. Aí, já
tá com 5 linhas inicialmente. Deixa eu tirar esse parâmetro de multilines. Vamos lá. Nosso input não para por aqui porque ele é insano. Então a gente vai colocar um novo parâmetro nele que se chama data, que vai ser um filtrozinho para esse input. Ele vai aparecer umas opções aqui embaixo que você vai poder escolher. Então vamos fazer isso aí. Data vai ser um parâmetro opcional. Ele vai ser uma lista de strings. Vamos passar ele aqui embaixo. Data. Isso. São opções, né? Opções. E vamos colocar esse data aqui. Esse data vai ser uma lista com vários nomes. Então vamos colocar aqui maçã, banana, morango, melancia, manga, goiaba. Escrevi errado goiaba. Goiaba. Isso. Então a gente já está recebendo uma lista de strings aqui nesse data. O que a gente vai fazer com isso? Aqui embaixo eu vou colocar aqui se tiver o data, né? Eu vou retornar uma div que vai ser uma caixinha, e nessa div vai ser uma UL e cada item vai ser os itens da lista. Então dentro dessa UL eu vou fazer um map. Então eu vou colocar aqui data.map item index e vou colocar aqui dentro uma li. Isso. Todo item dentro de um map ele tem que ter uma chave, então uma chave única. Então a gente vai colocar aqui dentro da chave esse index que eu coloquei aqui em cima e esse item vai ficar aqui no meio. Olha aqui. Toda a nossa lista está aqui, só que a gente não quer que apareça dessa forma, né? Então vamos fazer a estilização disso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na div, vamos colocar um absolute. Pronto, para não interferir no input, né? Vamos colocar aqui um top full, porque agora eu quero que ele vá lá para baixo. Isso. Vamos colocar um translate, mesma coisa do outro, translate y de 1 para ele ir um pouquinho mais para baixo, só um pouquinho, para não ficar grudado. Vamos colocar um bg white, isso. Vamos colocar um w full para ele ocupar 100% da largura aqui. Perfeito. Vamos adicionar uma borda, um border primary, isso. Eu vou querer tirar a borda de cima, então vou fazer border top 0, tirou a parte de cima aqui. Vamos colocar um rounded, deixar essas duas partes de baixo meio arredondada. Então é rounded bottom right, não, md, isso. Rounded bottom left md, isso. Deixa eu mais pro lado aqui. Vamos colocar um shadow card, que foi a sombra que a gente criou no começo. Uma altura máxima, porque se tiver 1 bilhão de itens ele vai descer infinito. Então vamos definir uma altura máxima aqui de 200 pixels. Isso. Deixa eu colocar mais alguns itens aqui para ele quebrar de propósito. Vamos colocar aqui a nana. Vamos começar a repetir uns itens aqui, melancia. Isso. Bom, tá vendo que ele quebrou aqui? Para isso não acontecer, vamos colocar aqui um overflow alto, que dependendo da situação ele coloca uma barrinha lateral um scroll lateral ou não. Perfeito. Dentro desse UL aqui, vamos colocar um class name. Vamos colocar um gapzinho entre eles, para isso eu preciso colocar o flex. Só que quando eu coloco o flex, ele coloca tudo em linha. Então vamos colocar um flex call e um gap de 1 entre os itens. Isso. Vamos colocar um padding. Opa. Gap de 1, isso. E colocar um padding de 2, para não ficar tão colado na borda. Agora vamos fazer a estilização do LI. Colocar um class name aqui de novo. Vamos colocar um cursor
pointer, porque a ideia é quando a gente clicar nesses itens aqui, ele ir direto pro valor do value aqui em cima, porque não é um input normal, é um input insano. Vamos colocar um padding Y, né? Um padding vertical de 1, para aumentar um pouquinho mais essa distância entre os itens. Um padding horizontal de 2, isso. Vamos colocar que quando estiver no hover, o background dele vai ser primary, com uma opacidade de 80%. Vamos colocar um rounded MD e um hover, o texto vai ficar branco. Além disso, a fonte vai ficar semi-bold. Aqui, ó. Já tá com um efeitinho legal agora. Tá, só como é que faz para quando a gente clica, ele subir para lá e quando a gente digita, ele filtra os resultados aqui embaixo. Vamos fazer isso a partir de agora. A primeira coisa é clicar ele aqui para cima. Então a gente vai ter que, dentro desse ali, adicionar um onClick. Vamos adicionar um onClick. E vamos colocar aqui set value pro item. Que foi o set value que a gente passou lá em cima. Já tá vindo aqui. Deixa eu tirar esse password. Tirar ele. E automaticamente ele vai tirar o olhinho ali do lado e deixar como texto. Porque a gente colocou o valor padrão dele aqui como texto. Então, ó, já tá trocando o valor lá em cima. Só que isso aqui não pode ficar aberto sempre, né? Então vamos resolver isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um estado. Um estado input, não, um estado que eu vou chamar de isDataBoxOpen. Set isDataBoxOpen. Perfeito. Use state. E por padrão ele vai ficar falso. Então aqui em cima, além do data, eu quero verificar se esse isBoxOpen ele também é true. Então vai apagar aqui porque a gente definiu que é falso. Quando é que a gente quer que ele abra? Quando a gente coloca um foco aqui, né, no input. Então vamos vir aqui no nosso input. Quando ele tiver onFocus, vamos colocar esse set isDataBoxOpen para true. Vamos ver? Cliquei, abriu. Quando a gente tira o focus, a gente chama de onBlur. Então vamos colocar ele aqui, onBlur. Deixa eu passar para a linha de cima. Isso. Set isDataBoxOpen para false. Então vamos ver? Perfeito, já está fechando. Só que aqui a gente tem um problema. Quando a gente vai clicar num item, ele não está indo mais para cima. Porque ele fecha antes da gente conseguir clicar no item. Então esse DataBoxOpen para falso, a gente precisa dar um delayzinho bem rápido nele. Então eu vou recortar esse texto aqui. Vou colocar um setTimeout, que a gente usa para fazer esse delay. Vou colocar aqui dentro essa funçãozinha. Aqui no final eu coloco uma vírgula e o tempo em milissegundos. Então 150 milissegundos. É muito rápido, nem vai dar para perceber. Mas já é o suficiente para a gente conseguir clicar e ir lá para cima. Que a gente clicou aqui, né? O valor que a gente clicou. Perfeito. Só que agora a gente tem que filtrar à medida que a gente escreve, né? Então para isso, eu vou vir aqui. Eu vou criar um const filtered data, né? E eu vou filtrar esse data. Então eu vou colocar um filter. Vou colocar um item aqui. E como é que eu quero filtrar isso aqui? Eu quero fazer se o item.includes value. Se por acaso o valor está incluído no item. O que ele está dando aqui? Data is possible unified. Então a gente coloca uma interrogação aqui do lado para falar que é opcional. Então vamos ver. Eu tenho que pegar esse filter data e colocar aqui no meu map. Isso. Vamos ver? Ok, ele já está filtrando, mas perceba que ele é case sensitive. Então se eu colocar um M minúsculo, ele não vai filtrar, porque maçã está com M maiúsculo. Para isso eu vou vir aqui no meu filter. Aqui antes do item eu vou colocar um ponto to lowercase e no value também, que ele vai transformar os dois para tudo minúsculo para fazer essa comparação. Então agora
Ó, maçã, manga, e ele já tá filtrando. Só que se por acaso a gente digitar algo e não tem nenhum valor, ele fica com essa box aqui aparecendo, eu não quero isso. Então eu vou colocar novamente aqui em cima se por acaso filter data, o length dele tem que ser maior do que 0 para ele aparecer. Ele tá dando errado porque filter data provavelmente pode ser null, né? Então vamos colocar ele aqui antes, que já resolve o problema. Já some. Perfeito. Esse aqui é o nosso input insana, completíssimo. Label aqui em cima, ícone que você quiser aqui. Se por acaso for password, vai ter o olhozinho aqui do lado. Ele tem uma lista aqui embaixo de filtro, né? Então você pode colocar umas opções para ajudar as pessoas. Dá para clicar, vem aqui para cima. Nosso input insana. Muito obrigado, até a próxima.